Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma sessão do No Olho do Furacão, né? E a gente tem como entrevistada hoje a professora Daniela Mussi, que é professora do Departamento de Ciência Política aqui da FRJ, tá? Então é isso, né? Para quem não sabe, No Olho do Furacão já tem algumas atividades gravadas, que vocês podem acessar lá no site problematizes.org, tá? Ou assistir no canal do Instituto de Economia da UFRJ, tá bom? Daniela, bom dia. A gente queria ouvir um pouco de você, né, sobre sua experiência com a Rede Emancipa, sua experiência na FRJ como professora no geral, né? E aí eu vou te fazer uma primeira pergunta: em que consiste, né, o movimento social Rede Emancipa e qual tem sido a trajetória dele, a sua participação também na Rede Emancipa? Bom dia. Ok, bom dia, Jaime. Obrigada pelo convite, pessoal todo aqui para participar do Olho do Furacão. Wilson, galera. Eu estou bem contente, espero somar aqui com as conversas de vocês. E, bom, eu sou cientista política, sou formada na Unicamp e fiz um pós-doc de alguns anos também na USP e logo em seguida assumi como professora adjunta no Departamento de Ciência Política aqui da UFRJ, do IFIX, né? E foi no meio da pandemia, né, que eu assumi, então a minha relação com a UFRJ ela é bem recente e muito remota, né? Muito no formato remoto, contato com os estudantes muito pela internet, Google Meet, aulas online, então isso coloca uma série de dificuldades, mas ao mesmo tempo estou muito feliz, de me somar a essa instituição maravilhosa, centenária, e que nesse exato momento passa por ataques, né, e se mobiliza para confrontar um desastre financeiro que é provocado pelos cortes, né, na educação. Mas estou muito satisfeita de estar me somando a essa comunidade acadêmica. A minha relação com a Rede Emancipa é anterior, né? A Rede Emancipa é um movimento de educação social e existe desde 2007. Eles surgiram a partir, como movimento lá atrás surgiu, eu não era parte ainda, como uma ruptura de um cursinho que existe até hoje na USP, que é o cursinho da Poli, que é um cursinho organizado pelas engenharias, no prédio das engenharias, muito, né, com essa, com essa vocação de preparação para o vestibular, e que era super conhecido, ainda é, e passou por uma reestruturação no início dos anos 2000, e que acabou por resultar na cobrança de mensalidades e de profissionalização para a profissionalização dos seus professores, foi virando um cursinho comercial, na verdade. Embora seja mais popular do que os cursinhos pré-vestibulares que a gente conhece, que normalmente são muito caros, né? Quem pode fazer um cursinho para entrar na universidade é alguém que tem realmente recursos, né? E aí a Rede Emancipa surgiu assim, não, a gente vai manter aquele princípio de ser gratuito, porque se a gente coloca mensalidade, a gente filtra no cursinho, e isso atenta contra o princípio básico do cursinho popular, que é ser uma ferramenta de inclusão de acesso, né, de ampliar as possibilidades de acesso de um estudante pobre periférico na universidade. E desde então a Rede Emancipa veio lutando para sobreviver com esse formato, porque é um formato difícil, porque você depende muito do trabalho voluntário de educadores e educadoras, normalmente nos fins de semana ou à noite, fora do horário de trabalho, e que significa que você vai usar um horário do lazer, do descanso, né, muitas vezes do cuidado da vida privada, dedicando isso para uma atividade política de educação. Então é muito difícil você construir um movimento assim, tanto no sentido de convencer as pessoas a participarem, mas também no sentido de efetivar isso na prática, tornar isso concreto, né, no longo prazo.
Então, a Rede Emancipa veio batalhando, ela já existe há 14 anos, né? Esse ano vai completar 14 anos dessa experiência. E no meio do caminho foram surgindo outras iniciativas. Então, ah, foi ampliando o arco de atividades de educação popular que a rede organiza. Hoje em dia tem educação de jovens e adultos, educação para crianças, né? O Emancipinha, que é um projeto de apoio escolar. Tem um projeto que é de educação no cárcere, porque na lei penal brasileira você prevê uma remissão de pena, né, por meio da leitura. Então a gente começou a abrir projetos dentro de instituições de privação de liberdade para internos que tivessem interesse em se preparar ou para fazer um vestibular ou mesmo para estudos, né, roteiro de estudos, terminar o ensino médio. E a gente tem resultados bem interessantes nesse projeto, com parcerias com entidades que atuam nessa frente também. E bem mais recente do que isso, a partir de 2017, então a Rede Emancipa estava ali completando 10 anos, a gente inaugurou a Universidade Emancipa, que é um projeto de aproximação das universidades públicas dessa iniciativa. Então, pela Universidade Emancipa, a gente realiza uma série de parcerias de instituições públicas com a Rede Emancipa, dando suporte nas atividades que a Rede Emancipa já realiza, mas também abrindo possibilidades novas, cursos de formação, aulas públicas, oficinas, uma série de atividades que a gente consegue, pela universidade, certificar e, às vezes, até garantir apoio, por exemplo, de interpretação de Libras, né, acessibilidade, uma série de estruturas educacionais, formativas, que a universidade consegue dispor na sua estrutura, mas que o movimento social não conseguiria, né? Então, repete um pouco o movimento que o MST fez há uns anos atrás, quando se aproximou das universidades brasileiras para planejar os vários projetos de educação no campo que eles tinham, né? Inclusive a própria universidade, o centro Florestan, a Escola Nacional, né? Florestan Fernandes teve muito apoio das universidades públicas. Então, é um pouco a repetição desse movimento, mas não voltado exclusivamente para o campo e para a formação de quadros do movimento, mas voltado para essa estruturação, enraizamento da Rede Emancipa nas cidades brasileiras. E na pandemia, isso, só complementando a pergunta que talvez viesse na sequência, na pandemia isso, assim, se mostrou extremamente estratégico, porque os cursinhos foram fechados, as escolas fecharam, então os cursinhos fecharam, porque o local de atuação por excelência de um cursinho é na escola, para escola pública. E com o fechamento das escolas, os cursinhos eles foram varridos, né, da sua existência física. E muitos continuaram no formato remoto, mas muitos simplesmente acabaram porque os estudantes não tinham meios, recursos para alcançar esse ensino remoto, que é uma realidade mais geral, inclusive, da educação, e na educação popular não seria diferente. E aí a Universidade Emancipa, essa parceria com as universidades públicas, ela se mostrou extremamente importante, tanto para manter algum nível de atividade acontecendo no remoto com parceria com as universidades, e isso nos permite manter o engajamento, manter os laços e até ampliar esses laços, porque aí o remoto também funciona conectando pessoas que estão em lugares muito diferentes, né? Mas também porque a gente consegue, com esse contato, aproximar dois grupos sociais que normalmente eles estão um pouco separados, né? Que é esse periférico, comunitário, e o que está dentro da universidade e que tem muitas vezes uma visão de mundo acolhedora a essa aliança, mas que não realiza essa aliança social propriamente, não consegue realizar isso. Então, existem várias consequências disso, desde capacidade de arrecadação de fundos para campanhas de solidariedade, até mobilização política mesmo, de engajamento em iniciativas diversas. Acho que é isso para começar a nossa conversa.
Obrigado. Eu vou passar para o Ian. Ian, você pode fazer a pergunta, por favor? Opa, tudo bem? Posso? Bom dia, Daniela. Fazer uma perguntinha. Você previu um pouquinho a minha pergunta, mas não tem o menor problema. Eu queria saber, nós queríamos saber, assim, pedir para você falar um pouquinho mais sobre como que a Rede Emancipa tem tratado a educação popular durante o período da pandemia, né? E, assim, quais são os principais desafios, né, para você que o ensino remoto tem trazido para a rede, né? Que a gente tem enfrentado uns desafios nesse período, em todos os âmbitos, né, da nossa vida. A gente queria saber um pouquinho mais sobre isso. Legal, muito boa pergunta, Ian. É, bom, com muita dificuldade, né? A gente fez, até posso passar esses documentos para vocês depois, se for interessante. Nós fizemos uma pesquisa com os nossos estudantes logo que a pandemia começou, que era uma pesquisa de mapeamento das dificuldades dos nossos estudantes em lidar com a pandemia e continuar estudando. E a gente teve alguns resultados bem interessantes. Primeiro, que a gente percebeu que mais de 90% dos nossos alunos tinham algum tipo de acesso à internet, estavam conectados. Lógico, de certa forma, isso é até meio óbvio, porque eles responderam a pergunta para terem respondido a pesquisa, eles tinham que ter algum tipo de conexão. Mas foi, como a resposta foi ampla, a gente teve muita participação na pesquisa, a gente falou, bom, ok, eles estão na internet, estão conseguindo meios de comunicação. Mas quando se tratava de ter um computador em casa, ter internet fixa, para poder sentar, estudar e usar, né, de forma plena esse recurso, caía para 2/3 dos alunos, assim. E isso já começou a mostrar um pouco que a vida ia ser bem difícil. Então, essa pesquisa a gente fez em março, né, para vocês terem uma ideia, do ano passado. Bem no comecinho mesmo, a gente não sabia ainda, a escola estava começando a ser fechada, tinha acabado de ser fechada, as escolas tinham acabado de serem fechadas aqui. A gente fez essa pesquisa no estado de São Paulo, mas depois foi verificando de forma mais qualitativa que isso era mais ou menos a realidade do resto do país. E quando não era essa, era um pouco pior que essa, né? Então era uma base o que é razoável. Aí o que mais que a gente verificou nessa pesquisa? A gente verificou que muitos nossos alunos moravam com pessoas que tinham algum tipo de comorbidade e poderiam sofrer com a doença, ou porque eram diabéticas, ou cardíacas, ou com problemas respiratórios, ou com algum tipo de doença crônica que poderia, combinada a uma virose, né, como a do coronavírus, ser muito grave. E quando esses estudantes não tinham essa convivência na família, eram eles próprios pessoas que tinham algum tipo de doença, o que é absolutamente comum, né? Então, você tem famílias nas famílias periféricas, você tem um convívio maior no ambiente da casa, né? Você tem uma divisão maior do espaço social, não é essa realidade, cada um no seu quadrado, no seu cômodo, aqui meu quarto, tem meu tempo, posso fechar a porta e me dedicar às minhas coisas. Não é assim que funciona. Então, ok, eles estão na internet, mas essa internet é por celular, com um volume reduzido de dados, o acesso a computador e a internet com boa qualidade é baixo, e as condições físicas para poder estudar no espaço físico da sua casa são condições ruins. Então, isso já cria uma tendência, um desincentivo total uma pessoa continuar estudando. Como se não bastasse isso, a pesquisa também mostrou que muitos tinham, já naquele momento imediato, 15 dias depois que a pandemia tinha iniciado, oficialmente, né, angústia em relação ao emprego e renda. E a necessidade de ajudar em casa ou buscar um trabalho para ajudar em casa. Então, esse era digamos, a cereja do bolo que faltava para a gente concluir, vamos ter uma evasão gigantesca. E ela aconteceu. Então, só para vocês terem uma ideia,
no ano de 2020, no começo dele, antes da pandemia, a gente tinha um volume de inscrição de 20 mil estudantes em todo o Brasil. A maior parte deles concentrados no Sudeste, que é onde a gente era mais forte, né? Mas é isso. E isso caiu para 10% em 2021. Em 2021 a gente está agora com muito sacrifício, abril, maio, alcançando 2 mil inscritos. Então, assim, é um dado alarmante. Porque se no cursinho, que é esse espaço acessório, né, ali popular, para você alcançar uma possibilidade de acesso à universidade, a coisa foi dramática desse jeito, né, a gente já pode imaginar que ela deve ter sido grave, séria também no próprio ensino formal, regular. Então, não há, né, ainda, não, como a gente não teve censo esse ano, só para concluir, a gente não sabe o quanto a desigualdade educacional aumentou, mas todos os especialistas, quem trabalha com isso, prevêem um cenário péssimo em termos de retrocesso educacional. E a gente está sentindo isso na prática, né? Na rede a gente sentiu isso na nossa escala, né? Que é pequena, mas sentiu isso na prática, está percebendo a cada dia, a cada estudante que some, que não volta para o cursinho, que entra em depressão, né? Outra questão importante da saúde mental, ou que tem que coincidir os estudos com o trabalho e aí não tem o tempo suficiente para se preparar. A gente tem sentido isso no dia a dia, progressivamente, né? Mas lutando muito, só para finalizar a resposta ao Ian, porque a gente também não ficou paralisado, não. A gente está brigando. A gente lançou um projeto que são os aulões do Enem, acontecem aos sábados pela manhã. Perdão, alguns foram pela manhã, mas o horário é 2 da tarde, no YouTube. Então, a gente está recrutando uma equipe de professores da universidade e também dos cursinhos. Sempre tem um coordenador de cursinho que media atividade para discutir os temas mais diversos que podem cair numa redação do Enem, que podem cair numa prova, e ao mesmo tempo que seja um espaço de compartilhar essas angústias do presente. Então, tá lá no nosso YouTube, Aulões do Enem. A gente criou um grupo de trabalho só para essa questão político-pedagógica, de acompanhamento dos alunos. Então, se o que tem é o celular, vamos mandar aula pelo WhatsApp mesmo, vamos mandar áudio. Se não dá para assistir um vídeo no YouTube, a gente faz a aula mandando um áudio no WhatsApp. Você coloca para ouvir o áudio e, enquanto isso, faz o exercício. Vamos fazer o acompanhamento pedagógico individual. Então, são 2 mil estudantes. Se a gente tiver 20 pessoas, cada uma ligando para o número de estudantes ao longo da semana para saber como essas pessoas estão, talvez a gente consiga que pelo menos essas 2 mil pessoas que estão com a gente não abandonem, né? Então, a gente foi para uma escala totalmente micro, assim, totalmente local, de construção, ao mesmo tempo em que a gente está na internet alcançando um público maior. Então, a gente está combinando esses 2 níveis, né? Tentando não perder ninguém e, ao mesmo tempo, alcançar mais estudantes, que a gente sabe que tem esses 2 mil, eles estão representados também em outros estados, eles existem em outros lugares, aproveitando essa conjuntura para crescer e para preparar o retorno, que é um retorno bem difícil. Bem difícil, a gente vai encontrar muitas dificuldades. A pandemia ela não vai terminar na vacina, essa é a minha conclusão. Ela vai continuar, porque os efeitos dela, né, vão perdurar. Acho que é isso. Muito bom, Daniela. Eu esqueci de apresentar os estudantes, né? Tem o Ian, são todos da economia, né? O Ian, extensionistas também. É o Diego e o Daniel, tá? Desculpa, pessoal, esqueci de apresentar vocês antes. Muito bom. E essa questão que você levanta do censo é interessante mesmo, né? Porque a gente tem que entender a nossa realidade, tem que ter censo. Tá? Essa discussão bem na ordem do dia, né? Eu vou passar a palavra para o Diego, que ele tem uma perguntinha. Bom dia, Daniela. Seja bem-vinda também para o FRJ. Você falou também que a Rede Emancipa já tem uns 14 anos, né? Vai fazer 14 anos. Nesse período, né, nessa
nessa trajetória da Rede Emancipa, queria saber um pouco das parcerias, com quem vocês têm atuado, né? E também um pouquinho sobre os movimentos sociais. Se vocês, quais são os movimentos sociais que vocês têm diálogo, apoio, um pouco sobre isso. Obrigada, Diego, pela pergunta. Bom, então, são diversos, né? A gente tem, depende da cidade, a gente constrói com clube de mães, eventualmente até pastoral, nas ações de solidariedade ativa, a gente tem trabalhado muito em parceria com associações de moradores de bairros diferentes, o MST também, né? Porque a gente faz a entrega de orgânicos, então eles têm procurado uma série de movimentos e feito parcerias para ter uma distribuição de alimentos que eles produzem, né? Então, a Rede Emancipa também faz parte disso. Agora, essa semana hoje, inclusive, né, estão agendados vários atos, protestos, por ser o dia da falsa abolição, né, e contra o genocídio, o que aconteceu no Jacarezinho. A Coalizão Negra por Direitos que é um movimento que congrega várias entidades antirracistas e de organização negra no Brasil, tem puxado esse espaço. A Rede Emancipa é parte. A Rede Emancipa é um movimento social que não é um movimento, ele não é um movimento afrocentrado, mas ele é um movimento de negritude, porque eu não sou negra, mas a maior parte, assim, a maioria esmagadora dos coordenadores e coordenadoras da Rede Emancipa são pessoas periféricas e são pessoas pretas, portanto, porque essa é a maioria da periferia, né? Então, a gente tem uma pesquisa, inclusive, sobre a composição social dos nossos cursinhos, e isso é bem gritante. A gente tem uma maioria absoluta, acho que 70% da nossa base social se identifica como negra, né? E isso, para nós, acaba dando um tom na construção política também. Então, tem parceria com organizações feministas, coletivos. A gente teve uma experiência de formação de uma cartilha contra a violência doméstica e a violência contra as mulheres em geral. Então, isso foi feito com esses coletivos. Tem parceria com alguns parlamentares, inclusive no ano passado a gente, aqui em São Paulo, elegeu uma coordenadora da Rede Emancipa, que é vereadora, que é a Luana Alves, que é do PSOL. Ela é coordenadora da Rede Emancipa, é psicóloga sanitarista e foi eleita no Rio também, né? Tem o Josemar, que é em São Gonçalo, que é coordenador da Rede Emancipa e foi eleito. E então a gente tem também essa presença parlamentar, mas isso não é a mesma coisa que a Rede Emancipa, são duas coisas que se dão em paralelo, e a gente, inclusive, tem uma política interessante de pressionar muito para que o parlamento se vincule mais a uma organização popular, que ele se sinta mais pressionado, né, ativado por esse processo, não seja uma relação só parlamentar-eleitorado, né, mas que seja uma relação parlamentar-organizações políticos sociais, né? E a Rede Emancipa tem uma conexão, portanto, com o PSOL, mas ela não é uma conexão obrigatória e não é uma coisa compulsória, né? A gente tem uma base social muito ampla, então tem muitas pessoas que não são de partido ou até que são filiadas a outros partidos. Mas a conexão política da direção da Rede Emancipa acaba se dando com o PSOL por essa trajetória, né? E é uma conexão que é difícil, não só no sentido, não só por ser o PSOL, provavelmente o PSOL é o partido mais aberto para isso, mas porque o sistema político brasileiro, ele vai produzindo esse afastamento, para começar por Brasília, né? Você vai produzindo esse afastamento, esse deslocamento do espaço da sociedade política, que é o espaço deliberativo, e a organização popular local, né? Então, contrabalancear isso, resistir a isso é muito difícil. Então, é sempre uma relação muito ruidosa, que exige muito bater cabeça,
e muitas vezes até embates para você conseguir ter espaço e força nas decisões políticas, né? Dani, novamente, eu saúdo, né, a sua presença, bem-vindo ao FRJ novamente. A minha questão é a seguinte, é, você está envolvida em algum projeto de extensão dentro da UFRJ? Alguma ligação com o da Rede Emancipa? Como é esse projeto? Você poderia explanar para a gente, por favor? Obrigada, Wilson. Super bola que você levantou aqui para eu cortar. Sim, eu coordeno um projeto que começou agora em março desse ano, chamado Educação Popular, Cultura e Política, Estratégias de Reconexão Democráticas em Tempos de Pandemia, com uma colega do DCP, né, do meu departamento, que é a Thais Aguiar, e é um projeto que desenvolve uma série de iniciativas na área de educação popular em conexão, diálogo com a ciência política e os temas, as áreas de interesse da ciência política. Então, a gente participa da construção de um curso com uma outra instituição, além da Rede Emancipa, tem a Universidade Federal de São Carlos e a plataforma que é um projeto de extensão da UFSCar chamada Informa SUS. E esse curso é uma continuidade dos cursos de formação que a gente fazia o ano passado. Ele é ofertado na internet, tem mais de 14 mil pessoas inscritas, a gente convida pessoas de todas as áreas, a grande, digamos, mote do curso é unir a saúde e a política, né? Então, pensar a saúde através do gancho da luta, né? Pelas lentes da luta. Então, a saúde não como serviço, a saúde não como apenas política pública, finalizada, aprovada e aplicada, mas a saúde como um processo de lutas sociais. Então, a gente chamou lideranças indígenas para falar sobre isso, quilombolas, lideranças periféricas urbanas, lideranças do movimento LGBTQIA, lideranças que estão ligadas à religiosidade, né, a saberes populares dos mais diversos, e a lideranças que têm uma conexão com a luta das populações encarceradas, ou que são privadas de liberdade, ou que lutam contra o genocídio. Então, a gente foi costurando esse curso, pensando uma programação que tivesse os saberes que nós precisamos que dialoguem entre si, que são os saberes que estão na universidade, mas são também, e principalmente, saberes que não estão visíveis para quem está dentro da universidade, que é o saber de quem está na linha de frente do seu movimento, da sua construção comunitária, e aprendendo com os erros e acertos da atuação prática. Então, produzir um lugar onde isso pudesse ser elaborado e dialogado. Então, esse curso é uma das iniciativas do nosso projeto. A gente tem ainda algumas outras, uma oficina de cinema. Então, a gente vai realizar agora no final de maio, começo de junho, uma oficina que é a Pandemia no Cinema, com um cineasta chamado Tiago Mendonça, que é um cineasta brasiliense, mas mora em São Paulo, que fez um roteiro de todos os filmes do século 20 e 21 que trataram o tema da pandemia. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, as representações da pandemia. Pandemia não é só o que você está vivendo, não é uma coisa literal, né? Pandemia também é simbolismo, é uma elaboração estética, uma elaboração cultural, e a cada contexto histórico isso pode aparecer de um jeito diferente, com finalidades diferentes, com objetivos, né, de articulação cultural diferentes. Então, a gente quer trazer isso à baila também, né? Construir, levantar um pouco, né, essa naturalidade, contestar um pouco essa naturalidade com que a gente pensa a pandemia, para mostrar que, historicamente, a pandemia pode ter significados diferentes, né? E o cinema, como meio para essa reflexão política, acabou sendo muito útil.
E a ideia também é que com a vinda desse cineasta e com a realização dessa oficina, a gente possa trazer o cinema para o centro da nossa reflexão política. E o Cineclube, né, que é uma estratégia de popularização do cinema, não só do acesso ao cinema, mas do falar sobre cinema, que foi muito usado no Brasil nos anos 60, 70, na contracultura, né, brasileira, contra a ditadura, e que agora também se coloca como uma opção interessante para pensar os temas da democracia, ditadura e da cultura como um vetor, né, de construção de conexões democráticas. Então a gente tá explorando esses universos, né, da cultura, da política e da associação com a educação popular e com os parceiros que a gente vai encontrando no meio do caminho, que tem um interesse semelhante. Então o projeto é isso, e já aproveito para convidar o coletivo daqui, né, de vocês do Instituto de Economia, da Faculdade de Economia, para a gente atuar juntos, né, construir juntos. Valeu demais, Daniela. A gente tem interesse sim, tá? Que bom, Maria. Maria chegou, eu vou passar a palavra para ela, porque ela já tinha pensado uma pergunta e chegou bem na hora de fazer a pergunta. Maria, bom dia, pode fazer. Oi, Daniela, tudo bom? Que bom estar te encontrando, que bom estarmos vivas, né? Hoje eu estou de óculos escuros porque eu consegui uma bolota horrorosa aqui no olho que eu vou ter que ir no médico olhar hoje. Mas vamos fingir que é porque o dia está claro. É bom encontrar gente que faz educação popular, muito feliz, né, de ver gente que trabalha com pré-vestibular popular nesse momento em que a gente tem, né, uma discussão tão complicada, que a gente tem um governo que pensa que a universidade não era o lugar de todo mundo que queira estar na universidade, né? Então, muito bom a gente estar junto. Queria conversar com você uma coisa que para a gente tem sido super importante nos trabalhos que a gente tem feito e trocar figurinha sobre isso, se você puder, se vocês já tiverem alguma reflexão sobre isso. Te ouvir um pouco sobre a experiência que vocês têm do ponto de vista do método de educação popular, se vocês têm uma discussão, o que vocês têm usado, a experiência de vocês, né, o que vocês têm trazido, que tipo de referência vocês têm, e na construção mesmo da forma de abordagem e da metodologia de educação popular que vocês usam na atuação de vocês. Era isso que eu queria te perguntar. A gente tem sido uma construção constante, né? Entre Boal, Paulo Freire e Oscar Hara, tanta gente interessante que a gente tem na América Latina. Queria ouvir um pouquinho o que vocês têm feito. A gente trabalha junto com o pessoal do Núcleo de Educação Popular 13 de Maio. Aí queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês têm feito. Obrigada pela pergunta, Maria, e pela acolhida também. Então, do ponto de vista político, né, não político-pedagógico, político mais geral, a principal referência da Rede Emancipa é o movimento dos Panteras Negras e a experiência de atuação comunitária que esse movimento encabeçou nos Estados Unidos, né? Então, não é uma referência no sentido mecânico, determinista, mas é uma inspiração. E a gente sabe que muito da teoria antirracista nos Estados Unidos tem uma conexão, né, no século XX, segunda metade do século XX, tem uma conexão com essa experiência. Como agora os intelectuais também estão voltados para analisar esse levante negro depois da morte do George Floyd, né? Então, teoria e política são coisas que ficam muito entrelaçadas, né? Então, essa é uma referência que não fui eu que dei, ela existe na Rede Emancipa muito antes de eu mesmo estar na Rede Emancipa, e que eu fui entendendo aos poucos o sentido dela. Mas do ponto de vista mais acadêmico, intelectual, as referências são múltiplas, não se restringe, evidentemente, àquilo que os Panteras Negras liam, né? Por isso que eu falei que é uma referência política, não é uma referência necessariamente intelectual.
Então, você tem muita leitura de Angela Davis, mais recentemente, a Lélia Gonzalez, né, que está sendo reabilitada em todo o movimento de esquerda no Brasil, também na educação popular isso chegou. Você tem muita leitura de Paulo Freire, né, muita buscar esse fazer da educação popular que é próprio nosso. E o Paulo Freire, a gente está construindo um curso para o segundo semestre que a Joana Salem, inclusive, que já me conhece, né, que é professora da Casper, historiadora formada na USP, especialista na trajetória do Paulo Freire, né, ela está montando esse curso, que ele tem a trajetória do Paulo Freire não a partir da sua pedagogia, mas a pedagogia é pensada a partir de uma trajetória política, né? Então, Paulo Freire, como alguém que teve uma vivência, experimentou contextos diferentes, né? Viveu realidades e conflitos políticos muito específicos e elaborou a partir disso, né? Dessa experiência prática, tanto na educação como na própria política mesmo. Então, ele é uma referência, como é para todo o movimento de educação popular, o movimento de educação em geral, ele também é uma referência nossa. A gente tem uma aproximação da Rede Emancipa com os textos do Gramsci sobre educação, mas não só, também os textos que falam sobre a construção da vontade coletiva, né, da organização política como um processo de construção desse intelectual coletivo, né, desse corpo que se move, como ele funciona, né, como ele deve ser construído para que ele seja ao mesmo tempo forte e flexível, que ele seja ao mesmo tempo força e consenso, né, que ele seja hegemonia. Então a gente tem uma série de inspirações que estão transitando, como elas estão transitando nas organizações políticas de maneira mais geral, em movimentos antirracistas e feministas e também anti-homofobia, né? Então a gente não tem uma referência única, é muito múltiplo. Agora, tem esses princípios, né? A gente tem uma carta de princípios de 10 pontos, que é inspirada justamente no modelo dos Panteras Negras, e que se adapta para a nossa realidade brasileira. É isso. Obrigado, Daniela. Acho que o Daniel quer fazer uma pergunta, vou passar para ele, que foi que nem não fez ainda. Oi, Daniela, bom dia. Não, a minha pergunta é um pouco na linha do que a Maria colocou, sobre educação popular, assim, né? Mas eu acho que talvez de um ponto de vista menos sobre as referências e menos sobre talvez uma concretude nesses métodos. Enfim, eu conheço um pouco não conheço muito da Rede Emancipa. Eu sei que em relação a métodos, por exemplo, o próprio Círculo do Paulo Freire, eu não sei se é uma coisa que em São Paulo também existe, mas me parece uma coisa mais generalizada, assim. E aí talvez, assim, poder comentar um pouco sobre esses métodos mais concretos, e também, se você puder falar um pouco do ponto de vista assim mais teórico sobre educação popular, eu sinto que existe uma diferença entre o Emancipa e entre outros cursos pré-vestibulares, sejam eles ligados ao movimento ou não. E eu tenho uma impressão, muitas vezes, que o debate de educação popular, às vezes ele cai numa coisa um pouco um basismo, uma coisa meio não sei como colocar isso, mas assim, por exemplo, existe uma frase que é muito comum, que é aquela coisa do a cabeça pensa onde os pés pisam, né? E que é verdade, é uma frase muito boa e tal. Mas às vezes parece que essa frase ela acaba sendo um limitante, como se a cabeça só pudesse pensar onde os pés pisam. Eu acho que a educação popular, minha sensação, eu acho que a Emancipa nesse sentido traz um pouco disso, é fazer com que a cabeça pense até para além de onde os pés pisam, né? Que o nosso chão de fábrica não seja a nosso único espaço, nosso único imaginário que a gente possa pensar, mas que a gente possa, tipo, o conhecimento enquanto um acúmulo dos povos e uma lógica mais universal, né? É isso. Muito bom, Daniel. Nossa, tantas coisas para dizer sobre o que você falou, e até queria até eu fazer uma pergunta para você, se você sentir à vontade, desenvolver um pouco isso que você identifica como uma diferença
Outras pessoas já me falaram isso e eu também sei, mas eu não sei se o que a gente nota como diferença da Rede Emancipa em relação às outras coisas, aos outros movimentos de cursinho, se é a mesma coisa. Então, até se você quiser falar sobre o que você pensa que é diferente, eu me interesso por ouvir. Você quer falar? Assim, é que eu acho que tem um pouco essa concepção mesmo de educação popular que passa por um lado, a gente está vivendo um momento que eu acho que é de que os movimentos sociais, o debate mais de periferia, o debate mais de negritude tem cada vez mais feito parte, né, dos movimentos sociais. Isso é muito bom, mas por um lado isso acaba fazendo um pouco aquela coisa do bambu, né, que vai muito para um lado, acaba fazendo com que a linha seja um pouco em alguns movimentos, acabe sendo um pouco rebaixado, no sentido de se apegar muito àquela vivência imediata e a vivência imediata ser tudo aquilo que é necessário, né? E não fazer a conexão entre a singularidade e a universalidade, né? E eu acho que eu sinto isso um pouco... Assim, eu tenho experiência na educação popular com alguns movimentos de educação popular porque eu faço parte de uma escola de teatro popular e acaba fazendo turmas né? Então, por exemplo, Mais Nós, enfim, não sei se eu podia citar porque a gente está aqui, mas eu já tive espaços em que eu sentia um pouco isso, eu sentia um pouco essa questão, assim, quanto uma coisa, por exemplo, a grande questão, muitas vezes, ser a questão da facilitação da linguagem, e que é uma questão importante, mas eu acho que é um desafio, assim, que é normal também, a maioria dos movimentos de educação popular tem surgido agora, né, então acho que com o tempo as coisas vão se aprofundando. Não sei, eu também não sou entrevistado, então também não quero Não, falar mas muito. a sua pergunta ficou mais bem formulada agora, que você falou o que você pensa, para mim. Eu acho que a principal diferença da Rede Emancipa para outros processos de organização de educação popular que atuam sobre o mesmo terreno é que nós queremos ser uma força política, nós nos enxergamos como uma força política no território, e não como um voluntariado. E esse voluntariado é uma palavra que a gente acha que só serve para o outro, né? E, na verdade, voluntariado nada mais é do que essa atuação no território espontânea e não consciente, porque ela começa e termina no indivíduo, naquela vontade individual. Ela não se torna uma vontade coletiva. Ela não se organiza como vontade coletiva, que é a única maneira com que a vontade pode se tornar política e deixar de ser voluntariado. Então, essa é uma diferença nossa em relação a outros movimentos que também atuam na periferia. E eu acho que é uma questão de tempo que esses movimentos, para sobreviver, tenham que se aproximar de uma concepção como a que a Rede Emancipa tem. E tenham que passar por todas as dificuldades que a Rede Emancipa passa para ser isso, que é do enfrentamento da maneira como a política é feita. Porque a política é feita de cima para baixo, à esquerda e à direita. Ela não é feita de baixo para cima. E esse é um problema que nos custa muito, que nos causa dificuldades estratégicas. Então, essa acho que é a grande diferença e é também aquilo que coloca dificuldades novas para qualquer movimento social, qualquer coletividade que se coloque esse desafio de não ser só uma atuação que começa e termina na minha consciência e vai limpando a consciência das suas culpas e das suas angústias, mas que ela pode até começar nessa consciência individual, mas que ela desague numa consciência coletiva, que ela desague numa construção de ação política. E para isso é preciso pensar politicamente, não é suficiente pensar só como educação, no sentido estrito, que é um outro problema de movimentos de educação popular que aí dogmatizam a relação com as referências, né? Dogmatizam a relação com as leituras, porque precisa ter uma cartilha, precisa ter Foi muito interessante uma discussão interna nossa na Rede Emancipa, a gente estava produzindo os aulões do Enem,
que tem esse nome? Porque eles querem atrair justamente o estudante que está se preparando para o Enem, mas nada na Rede Emancipa é só educação e é só preparação para o vestibular, porque a gente nem gostaria que o vestibular existisse. Então, o nome feio, Alunos do Enem é um nome feio. Ele é atraente, mas ele é um nome feio. Ele não dá conta do que é o espaço, porque a gente fala de política no espaço, a gente fala de organização, a gente traz os coordenadores dos cursinhos que também se relacionam entre si. Então, eles abrem um aulão assim, fala fulano, aí do Sul, eu tô falando aqui do Ceará. Quando você fala, um aluno assistir isso, ele fala, caramba, Rede Emancipa existe no Brasil todo. Tem gente lutando para entrar na universidade. Cara, que legal isso. E esse pensamento ele já está em outra esfera, ele está em outro plano, ele não está no plano do estudar, fazer o exercício ali para aquela prova que vai acabar naquele um dia. Ele já está num plano de identificação coletiva maior, né? E aí a gente teve uma discussão interna, porque alguns professores estavam achando que era muito ruim ter esse momento de fala e de política, falar assim, olha, tem que ter menos Rede Emancipa e mais aula. Aí a gente fez a discussão política. Não, não. Esse espaço tem que ser totalmente Rede Emancipa, não tem cursinho aberto, as escolas estão fechadas. Se o aluno quiser procurar um aulão do Enem, estrito senso, ele vai encontrar isso muito melhor no cursinho pago, que já tem suas aulas na internet. Já está tudo lá, inclusive a aula está disponível para que a pessoa depois faça a matrícula e pague a mensalidade. Então se acabar na aula, se começar e terminar na aula, a gente não realizou o que a gente tinha que fazer, e não só não realizou para fora. Porque para fora, individualmente, o estudante pode ser que ele só precise daquela aula, mas principalmente não realizou para dentro. Isso é que é o pulo do gato. Você entender que você está organizando as pessoas quando você faz educação popular. Você está organizando as pessoas politicamente. E dá valor para isso. Cada educador que vai ali, que dá o seu tempo, que é uma pessoa que está chegando, que muitas vezes nunca fez atividade política na vida, não sabe como as coisas são, e ela está aprendendo com você. Aquele professor é um aluno. E os alunos o ensinam, porque também no contato com a periferia, e aí é o ponto importante desse contato, ele não pode ser pensado em si mesmo, mas ele é fundamental para a construção política. Existe um choque de realidades, existe um movimento de alteridade, né, de se reconhecer no outro e ver as diferenças, perceber as desigualdades, que é muito potente, que faz desconstruir, né, uma série de visões que a gente tem, que estão ligadas ao nosso lugar, né, Bourdieu já dizia, né, ao nosso hábitos, ao momento, o lugar onde a gente nasce, onde a gente vive. Então isso é importante, esse pé no barro, colocar o pé no barro, sujar o pé no barro, é uma coisa que faz diferença, mas de fato, não pode ser entendido em si mesmo, não pode não desaguar na política, porque se isso não acontece, a gente acaba dando mais uma volta nas coisas como elas estão, né? Não consegue alcançar esse momento dialético, como você bem percebeu, né? Em que aquela realidade local pode ser interpretada num sistema maior, pode ser interpretada numa lógica maior. Essa lógica precisa ser explicada, ela precisa ser entendida, ela precisa ser vista, né? Matrix, né? Você precisa se desse para fazer isso com uma pílula, seria maravilhoso, né? Esse é o problema do filme, né? O filme, ele coloca todo o trabalho político que a gente faz, ele coloca num comprimido, né? Tá comprimido ali, mas aquele comprimidinho ali, ele é árduo, é pílula toda semana, todo dia, toda reunião. E isso dá trabalho, é cansativo, e tem vezes que a gente pensa assim, será, né? Será que é efetivo? Eu tenho muito isso, assim, dificuldade de, às vezes, aceitar o tamanho da tarefa. Me parece que... Mas eu não cheguei na Rede Emancipa no começo, só para concluir, e provavelmente eu nem sou a única pessoa que vai passar pela Rede Emancipa pensando nessas coisas. E isso é o mais interessante, que cada um que entra, que faz parte, soma de uma forma, engrandece de uma forma e constrói isso de uma maneira, né? E isso é o que a gente tem para fazer hoje. Esse é o nosso desafio atual. Ele é muito menos glorioso do que parece. Não é o desafio de encontrar o Messias.
de encontrar uma liderança salvadora. Esse não é o nosso desafio atual. Nosso desafio é construir uma força política social que ela sim possa produzir suas lideranças, que ela sim possa ser um terreno onde vão nascer e se desenvolver lideranças políticas novas, periféricas, comprometidas com a luta. Não somos nós, mas a gente é parte disso, e a consciência de ser parte disso é fundamental para que isso se torne uma realidade factível, e a gente possa ter lideranças políticas novas, mudando a realidade, lideranças que possam cristalizar na sua existência, na sua luta e na sua ação esses anseios, né? Enfim, é um pouco o que eu penso. Tá. Obrigado, Daniela. Maria, eu já te passo a palavra, tá? Só queria fazer um comentáriozinho, e já te passo a palavra, tá bom? Não, Daniela, importante isso que você estava falando, né? E aqui no Lema, a gente tem essa preocupação da participação nessa construção de consciência coletiva, e por isso que no Olho do Furacão a gente discutiu internamente que a gente queria chamar os movimentos sociais para a gente poder aprender com os movimentos sociais e trocar essa ideia, né? Só para você ter uma ideia, a gente já conversou com o movimento dos pequenos agricultores, com o Marciano Toledo, a gente teve uma conversa sobre segurança alimentar também, né, com o Renato Maluf, a Gabriela Chaves falando sobre educação financeira e como isso pode se conectar com uma questão de classes, foi bem bacana a conversa com ela também, né? Era isso. Maria, pode fazer a pergunta. Posso falar uma coisa antes da Maria falar rapidinho, que eu esqueci? Os círculos de cultura da Rede Emancipa não são freirianos, embora pareça, e muita gente diga isso. A inspiração deles é nos zapatistas. Vocês verem como a composição é muito híbrida da nossa visão, nossas referências. Não é Paulo Freire, a gente sempre tem que fazer essa correção, porque Paulo Freire usa a ideia de círculo, né, círculo de cultura, mas os zapatistas também tinham esse espaço. E como a Rede Emancipa surgiu ali em 2007, você teve todo aquele processo de ascenso no movimento zapatista nos anos anteriores, a referência que colou na Rede Emancipa era essa, uma referência indígena, latino-americana. É isso aí. É isso aí. Fala, Maria. Passa pra gente umas referências, uns textos assim. Daniela, essa coisa da gente trabalhar junto com os estudantes é muito incrível, né? Porque, na verdade, na hora que o Daniel complementou, né? Ele disse, eu vou pegar aqui uma carona na pergunta da Maria. Ele é que fez pergunta boa mesmo, porque você acabou explicando muito melhor o método, respondendo a ele do que a mim. Foi muito legal, assim, né? E o interessante, assim, que eu curti muito na sua resposta, é revelar como o método tem uma conexão profunda com a prática, né, da educação popular. Né? Não dá para discutir só método com referência, né? Método é um trabalho, método é uma prática. Eu gostei muito de ouvir você falando isso, eu não queria deixar de fazer esse comentário. É isso. E é engraçado, porque quando as pessoas vêm atuar na Rede Emancipa, elas querem muito que a gente dê essa fórmula. E onde é que está tudo que eu tenho que saber? E não dá para fazer isso. Não dá, né? É uma coisa confortável, porque se você tem tudo dentro de um livro, você pensa assim, não preciso pensar sozinho, né? Tudo aqui, se eu ler, eu vou saber. E na verdade é que não tem, uma coisa começa onde termina a outra, né? É a atuação e a formação. E quando você está discutindo a atuação prática, você não pode misturar isso, né? Com o trabalho intelectual. São dois momentos diferentes mesmo, não são a mesma coisa. E eu acho que o método, ele é esse processo de unir, preservando os dois lados, porque um ativista, ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que saber, esse interesse, né, o Daniel colocou aqui no chat, de ler mais sobre os zapatistas, ler mais sobre os Black Panthers, é isso mesmo, tem que ler, tem que estudar, tem que conhecer a história, tem que entender como é que os processos políticos se dão e como é que as derrotas se dão, porque são muitas as derrotas da história, né, dos movimentos sociais e dos grupos
subalternos, né, trabalhadores, as lutas. Então, assim, é uma coisa que é um dever, é uma tarefa de casa, individual e coletiva, se preparar, né, não achar que a luta é só a barricada. A luta não é só a barricada. A luta também é a luta intelectual, a luta também é a luta de preparação e organização do espaço, a luta também é a luta para superar a tendência a não ouvir o outro, como a Maria bem notou, né, achar que o conhecimento ele está principalmente num lugar e não no outro, e não no diálogo e não no encontro. Então, isso são várias dimensões de um mesmo processo, né? A luta é pensar as eleições, a luta é pensar os protestos, a luta é pensar a formação política, a luta é pensar o espaço de encontro, a luta é pensar a saúde mental, um tema que tem emergido muito na Rede Emancipa, porque as pessoas estão doentes, perdendo seus parentes, né, em luto, então muita gente precisando de ajuda também para lidar, né, com as dores, lidar com as angústias, lidar com o sofrimento, né? Então a luta é recuperar o ser humano no meio disso tudo, né? Recuperar o ser humano no sentido forte da palavra, né? Integral. Então isso acho bem acho bem importante que a gente esteja nessa conversa. Não imaginava que ia ser assim o papo, mas estou muito satisfeita de poder conversar com vocês, porque também é um momento que eu estou pensando sobre tudo isso. Daniela, queria te agradecer pra caramba, tá, pela conversa. Muito bom te ouvir, muito bom saber mais sobre a Rede Emancipa, né, um movimento que está preocupado com a educação popular, pública, gratuita e crítica, né? É muito bom ouvir mesmo, tá? Eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, mas eu sugeriria a gente encerrar, aí eu paro a gravação e a gente pode conversar um pouquinho aqui nos bastidores, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa enquanto grava? Não? Então tá bom. É isso, pessoal. Obrigado pelo papo.